isso é muito positivo. Eu ainda acredito muito em uma alta até ali seus 8, 9, 10 dólares que seja. O mercado ele tá basicamente consolidado nas maiores empresas, né, na Magnificent Seven, e em ouro e outros mercados que são um pouco mais seguros em momentos de incerteza, porque significa que o dinheiro de um mercado está indo para o outro. Agora, quando acontece o contrário também, é positivo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre essa movimentação maluca que está acontecendo no mercado e por que isso pode ser um ótimo sinal. Não parece, mas eu acredito que é. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo que tem criptomoedas na carteira. Antes de tudo eu tenho um presente para você, 100 dólares no pacote de iniciantes lá na CoinEx. O que você vai ter que fazer? Você vem aqui embaixo, eu vou ter o link para você fazer o seu cadastro na CoinEx. E aqui você criando a sua conta na CoinEx, você consegue ter 20% de todas as suas taxas direto na sua conta de novo em USDT e participar também do pacote de iniciantes, que são 100 USDT. Tudo bem? Então faz aqui sua conta com o meu link que você não vai se arrepender e é por tempo limitadíssimo. Então corre, porque senão não vai dar tempo. Então já vamos direto aqui para o gráfico da XRP. O que aconteceu ontem, né? Olha só que maluquice. Primeiro dia 2 de março, a gente simplesmente explodiu, né? A XRP fez uma bela de uma subida de 39%, né? Quase 40%. Fechamos ali a vela com basicamente 34,27%. E ontem, o que aconteceu? 18% de baixa. Mas as pessoas não entenderam muito bem o quanto que isso foi positivo. E é muito estranho isso acontecer nesse exato momento, porque o que acontece? O mercado cripto como um todo, por exemplo, XRP, Bitcoin, Ethereum, etc., se move junto com o mercado americano. E quando a gente olha para esse fato, porque não é uma opinião minha, é um fato que eles se movem juntos, tá? Durante o fim de semana, só as criptomoedas estão funcionando. Então, o mercado tradicional, ele não interfere tanto no mercado cripto, caso aconteça algo exclusivo do mercado cripto, fora do dia ou da hora que o mercado americano esteja ali funcionando. O que eu quero dizer com isso? Saiu a notícia do Donald Trump falando sobre as 3 moedas, mais o Ethereum, mais o Bitcoin, né, e tal. E isso causou essa subida realmente, né? Mas logo em seguida vem uma queda que é quase basicamente do tamanho da subida, né? Mas isso tudo interferiu só no mercado cripto. E no dia seguinte, que era segunda-feira no caso, aconteceu a abertura dos mercados americanos e com tudo o que está acontecendo, com toda a manipulação que está rolando, basicamente os mercados desabaram, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, o Russell 2000, ontem e hoje tá caindo bastante, muito inclusive, mais do que eu imaginava e que eu gostaria de ver aqui nesse ponto que a gente tá? Mas, assim, nada está tão perdido ainda, a gente ainda pode ter uma reversão disso aqui, porém, isso daqui que está causando com que os mercados caiam, e não é porque, tipo assim, como é que eu vou explicar isso para vocês de forma muito clara e muito simples? O mercado americano, quando ele cai, não significa necessariamente que isso por si só está causando as criptos caírem, como se um gráfico se movimentar fizesse com que o outro se movimentasse basicamente como se um tivesse interligado com o outro. A gente tem que entender o motivo pelo qual algum gráfico de preço ou índice cairia, que seria basicamente a fuga de liquidez, a fuga de dinheiro desse mercado para algum outro mercado, né? E geralmente quando sai dinheiro do Russell 2000, por exemplo, que é esse gráfico aqui que eu estou mostrando, geralmente ele vai para o ouro. E o que a gente vê? 2 velas verdes no ouro, ontem e hoje. E por que isso acontece, né? Porque geralmente o mercado, quando ele é vendido pelos grandes, está indo para algum lugar que eles consideram mais seguro, né? Que é basicamente o ouro. Então a gente vê o ouro aqui sendo inversamente, eu ia dizer inversamente proporcional, mas não é necessariamente proporcional, mas é inverso. O movimento de um é inverso do outro, tá? Então a gente ver o ouro subindo causa essa queda nos mercados, porque significa que o dinheiro de um mercado está indo para o outro. Agora, quando acontece o contrário também, é positivo. E o ouro está bem difícil de
passar desse nível, né? Tudo bem que a gente já passou várias vezes e eu acreditava que a gente ia voltar a cair antes, porém a gente atingiu essas novas altas e aqui está muito difícil de passar dessa resistência e isso me parece uma pequena distribuição, onde isso daqui pode encontrar um topo local para vir a ter um reteste dessas áreas aqui de baixo. E isso faria com que entrasse liquidez no mercado de risco, que é basicamente o Russell 2000 voltar a subir. Mesmo que ele não faça uma alta histórica, e igual, por exemplo, o Dow Jones, igual a Nasdaq, etc. Ele voltar até esses níveis aqui de cima, ou até mesmo passar um pouco para fazer seu topo e terminar essa subida, significaria dinheiro entrando nas criptomoedas também. Porque isso mostra que é risco positivo no mercado, ou seja, os grandes querem risco, e aí eles vão para essas empresas que são basicamente 98% do mercado americano, é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, o Russell 2000, porque isso daqui representa 98% de todo o mercado americano, que são as menores empresas, né? As empresas que não são big caps, são basicamente as empresas small caps, as blue chips, são empresas menores, tá? E essas empresas menores representam a grande maioria das empresas dos Estados Unidos. Então, o mercado está basicamente consolidado nas maiores empresas, né? Na Magnificent Seven, e em ouro e outros mercados que são um pouco mais seguros em momentos de incerteza, né? Agora, quando vem a certeza, aí as coisas mudam. O ponto que a gente precisa ter em mente aqui é que a gente tem que esperar o mercado reagir como ele precisa reagir. Porque ele vai ter que liquidar quem ele precisa liquidar, ele vai ter que se movimentar da forma como as sardinhas fiquem completamente perdidas e essa incerteza no mercado, ela é positiva para a gente. E por que foi interessante o que aconteceu domingo e ontem, né, no caso? Você vê aqui que os mercados, né, são inversamente, eles se movem inversamente, então o mercado tradicional caiu, o ouro subiu, né? E com isso veio o Bitcoin também. Porém, no domingo, a gente fez essa subida. E com essa subida, deu espaço suficiente para a gente cair de novo e não romper as outras baixas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque por mais que tenha sido sim uma manipulação, é meio óbvio já, né, que foi uma manipulação, foi pelo menos um reteste aqui, e agora a gente formar um fundo aqui e voltar a subir é mais fácil, porque primeiro liquidou a galera que estava achando que ia para baixo, depois liquidou a galera que achou que ia para cima, e agora volta para o mesmo patamar sem romper esses fundos, o que é positivo, já que o mercado tradicional rompeu os seus fundos. E isso deu espaço para o mercado cripto respirar em um momento de incerteza que ia acontecer nessa abertura de segunda-feira. Então vamos ver como é que vai ser essa semana, tá? Eu acredito sim que a gente ainda vai ter subida, e eu acredito que não só o Bitcoin, como a XRP, como várias outras moedas ainda tem muito caminho daqui para frente, tá? Então isso ter acontecido foi algo positivo para o mercado, e aqui teve o espaço suficiente, né? Com a própria XRP, a gente olhando a XRP aqui, o que aconteceu, né? Primeiro que no treinamento Cripto Rico eu já tinha avisado a galera sobre essa estrutura, que isso aqui parecia um padrão de queda de 7 ondas, onde pelo menos a gente subiria até aqui, a quarta onda ficaria andando de lado para voltar a romper essas altas. O que aconteceu? O short squeeze foi tão grande que ele chegou a romper, mas ele já voltou para aquele mesmo nível que eu estava ali falando, né, para a gente pelo menos segurar esses fundos aqui e segurar o 702 de Fibonacci, né, do ciclo como um todo aqui desde 2017, né, esse nível aqui, 702 de Fibonacci. E é incrível como a XRP está segurando, porque ela nunca fez isso na história, tá? Então, a XRP segurar aqui nesses níveis, por mais que tenha acontecido essa liquidação em massa aqui na subida e na queda, a gente está segurando bem, aqui a gente poderia andar de lado tranquilamente para a gente voltar a testar os níveis lá de cima e tentar romper daqui, tá? Isso é muito positivo, eu ainda acredito muito em uma alta até ali seus 8, 9, 10 dólares que seja, então eu continuo segurando, eu não acredito que eu estaria vendendo agora nesse momento, muito menos depois desse pullback, né? E de segurar esses fundos, que é o mais importante. E como o mercado tradicional está um pouco incerto ainda, a gente tem que esperar essa certeza, esse fluxo de capital para o risco, para que esse risco se transforme em lucros, e esses lucros desses gigantescos que estão no mercado tradicional joguem para o Bitcoin, e do Bitcoin
e escorra, né, para altcoins, basicamente. Mas não é uma escadinha perfeita. Tudo acontece meio misturado, meio junto, meio maluco, mas é por isso que a gente está nesse mercado. É um mercado extremamente manipulado, você tem que entender que essa é a realidade, e é um mercado que tem grandes oportunidades. Agora, essas grandes oportunidades, você tem que entrar com elas sabendo do risco e sabendo como se movimentar nesse mercado. Porque se você não souber como se movimentar, você pode fazer besteira, e quando você faz besteira nesse mercado, significa você perder muita grana. Então toma cuidado daqui pra frente. Se você quiser realmente dar esse passo a mais e entender tudo isso que eu falei pra vocês muito mais a fundo, eu te convido pro treinamento Cripto Rico. No treinamento Cripto Rico eu entro ao vivo todas as quartas-feiras com os meus alunos para dar um panorama geral do mercado e dar uma mentoria de fato para vocês entenderem o que está acontecendo agora e daqui pra frente. Não só isso, como tem um treinamento gravado do absoluto zero até o mais avançado. Se você não souber nada de criptomoedas, você vai conseguir se guiar através dele até o momento que a gente está agora. E também tem o grupo de network, onde a gente conversa todos os dias sobre criptomoedas. Eu passo atualizações de mercado lá e a gente conversa sobre projetos, conversa sobre moedas, conversa sobre várias estratégias diferentes e também tem muita coisa legal lá, beleza? Então, te espero lá dentro, tamo junto demais e até a próxima.